mais um tempo musical, mas recuando 50 anos. Cerca de 50 anos, menos um bocadinho. Porquê? Porque o GBU em 2020 vai fazer exatamente 50 anos. São 50 anos de ministério aqui em Portugal e é uma altura em que nós estamos a celebrar a Deus. Nós celebramos sempre, mas nesta altura, com muita gratidão por Deus ter sido fiel durante todo este tempo e tudo o que Ele fez. E há uma música que foi composta perto do início, composta por um dos fundadores do GBU, de facto, o Sérgio Matos, e em cerca de 75, penso que a música é de 75, esta música foi composta, então tem acompanhado as gerações de estudantes universitários ao longo destes 50 anos e gostávamos de a partilhar com os irmãos, está bem? Pode ser? Então vamos a isso. É tempo de esquecer a vil escravidão que em vós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. Vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos, sós, sabei que em breve vem um novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida, a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. Estava a correr tão bem. Peço imensa desculpa, Tiago. Ok, eu vou passar a palavra à Ana, depois deste percalço. Não sei se os irmãos repararam, esta música, 50 anos atrás, ou 49. Aí está, 75. Foi pouco depois da Revolução do 25 de Abril, não é? E então esta música fala da verdadeira liberdade. Amém, amém. É muito familiar para muitas pessoas aqui e para muitas outras ao longo destes 50 anos. Eu vou passar a palavra à Ana, ela vai falar um bocadinho do Ministério do GBU, o que é que o GBU tem feito, em particular aqui em Lisboa, o que é que está a acontecer. Então, vou passar a palavra. Obrigada. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Agradecer o convite por receberem aqui o GBU esta manhã. Eu não consigo ver se podem pôr. Pronto, eu trouxe uma apresentação, ela há de aparecer eventualmente. Ok. Vim hoje falar-vos do GBU, que é o Grupo Bíblico Universitário.
Chama-se Grupo Bíblico Universitário porque é um grupo, somos mais do que um, não é? Somos um grupo. Bíblico porque a Bíblia é o centro da nossa fé, da nossa crença, é a verdade. E universitário porque acontece na universidade. Se fosse noutro sítio qualquer, teria outro nome, mas somos universitários, todos estudantes universitários. Nós fazemos parte de uma organização internacional, que é a IFES, que é a Organização Internacional dos Grupos Evangélicos nas Universidades. Está em mais de 150 países, alguns deles onde a igreja é perseguida, mas eles estão ativos na universidade mesmo assim. E temos muita honra em fazer parte desta família e não estamos sozinhos. Em Portugal, nós estamos espalhados de norte a sul do país, em vários grupos, como podem ver, desde Braga até Faro. Nós temos estudantes a reunirem-se na universidade para estudar a Bíblia. E temos uma missão. Qual é a missão do GBU? Nós não estamos na universidade apenas para estudar, mas nós queremos viver, refletir e comunicar a mensagem de Jesus Cristo no ensino superior em Portugal. Viver porque queremos que é uma verdade para ser vivida, é prática para o dia-a-dia. Refletir porque também podemos pensar. Nós refletimos sobre ciências, sobre física, sobre tudo o que se estuda na universidade e a palavra de Deus, a Bíblia, também podemos estudar e pensar sobre ela. E comunicar porque não é uma mensagem para ficar dentro de nós, não é para ficar na bolha, mas é para ser comunicada, porque é a verdade que nos libertará. Então nós queremos transmitir esta verdade. E é isto, a mensagem de Jesus Cristo, e onde? No ensino superior em Portugal. Nós não fazemos atividades fora da universidade, porque vemos a universidade como um campo missionário. É um campo onde há muitas pessoas que não conhecem Jesus, que nunca ouviram falar de Jesus, e é um campo missionário onde é preciso trabalhar, e é aí que nós trabalhamos, em Portugal. O que é que nós queremos ver? Depois de termos esta missão, qual é o nosso objetivo? Nós queremos ver estudantes que estejam comprometidos como comunidade de discípulos. Porquê a comunidade de discípulos? Porque somos nós aqueles que seguem Jesus Cristo em comunidade. Um cristão sozinho pode muita coisa, não é? Com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo em si, mas em comunidade nós somos mais fortes, então é isso que nós queremos. Estudantes que estejam comprometidos, que sejam uma comunidade de discípulos, que estejam transformados pelo Evangelho, pelas boas novas de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, morreu por todos os pecadores, e esta verdade transforma, e que depois vão influenciar a universidade. Vão pregar esta verdade e influenciam assim a universidade, influenciam a igreja, porque a igreja cresce, o nosso desejo é ver a igreja cheia de estudantes salvos, não é? Pelo testemunho dos seus colegas cristãos, que eles se convertam e encham as igrejas, e que assim também impactemos a sociedade para a glória de Cristo. Eu trouxe aqui uma frase deste senhor, que é o Charles Melick. Ele escreve o seguinte sobre a universidade. A universidade é claramente o ponto de apoio central para mover o mundo. Porque é na universidade que se formam os líderes, não é? Os próximos presidentes da República, os médicos, os enfermeiros, os engenheiros, é lá, não é? E ele diz que o maior serviço que a Igreja pode oferecer, tanto a si mesma como à causa do Evangelho, é procurar voltar a capturar as universidades para Cristo. Muda a universidade e mudarás o mundo. O GBU não funciona à parte da Igreja, o GBU é um braço da Igreja na universidade, porque todos os estudantes que são cristãos estão em comunhão com a Igreja e participam na Igreja. O GBU apenas reúne todos esses estudantes para eles não estarem dispersos e incentiva-os a estudarem a Bíblia juntos e a convidarem os seus colegas a participar no estudo bíblico. E a Igreja está por trás e por dentro, em todo o lado, sempre a apoiar e a orar e a enviar os estudantes para estarem a fazer missão onde eles estão, não é? Então, o que é que o GBU faz? O que é que nós fazemos no dia-a-dia? A nossa principal atividade são núcleos de estudo bíblico semanais. Nós aqui em Lisboa temos, dependendo do ano, temos entre 10 a 15 núcleos de estudo bíblico, entre 10 a 15 faculdades. Então, são faculdades onde os estudantes se juntam quando têm uma pausa, à hora do almoço ou no fim das aulas, juntam-se para estudar a Bíblia. Não fazem um culto, não fazem porque não são uma igreja, mas juntam-se, estudam a Bíblia e convidam os seus colegas a participar, porque nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus e transforma, e tem poder. Então, temos que estudar a Bíblia e podemos estudar na universidade. É isso que os núcleos fazem, semana após semana na faculdade, sempre dirigidos por estudantes que são comprometidos e que têm conhecimento e que vão liderar os seus amigos e os seus colegas no estudo da Bíblia.
Tenho aqui algumas fotografias do núcleo de Aveiro, em Guimarães, no Porto e em Braga, mas também acontece aqui em Lisboa, como eu já disse, em 15 faculdades, regularmente encontram-se para estudar a Bíblia. Outra coisa que nós fazemos, não com tanta regularidade, mas que também fazemos, são palestras na universidade. Fazemos isto mensalmente aqui em Lisboa. Convidamos alguém para vir falar sobre um tema à luz da Bíblia, um tema que seja relevante para a comunidade universitária. O que é que os estudantes andam a pensar? O que é que os incomoda? O que é que os estudantes que não conhecem a Cristo, que perguntas é que eles têm? E então convidamos um orador para vir falar de um tema assim. Uma das últimas palestras que tivemos até foi com o Joel, o secretário-geral, e ele veio falar, por exemplo, sobre identidade de género, o que é isto da identidade de género, agora estas questões todas que incomodam os estudantes, porque eles estão ali e os seus colegas têm estas dúvidas, então nós queremos responder a isto. Algumas fotos. Sim. Também temos eventos nacionais, acontecem 2 vezes por ano, são eventos onde os GBUs do país inteiro se juntam para conviver, para estarem juntos, para se conhecerem uns aos outros e também para estudar a Bíblia. E agora, como é que vocês podem participar no GBU, no Grupo Bíblico Universitário, se vocês querem fazer parte? Em Lisboa, se são estudantes universitários, porque o GBU é para estudantes universitários, podem juntar-se a um destes núcleos. Temos nestas faculdades todas a acontecer. Neste momento, estamos a entrar em férias letivas, portanto, o GBU está a entrar em pausa, mas no próximo ano letivo, já em setembro, podem contactar-nos e juntar-se a um núcleo desta faculdade. Também, se forem estudantes universitários, podem participar nos nossos eventos nacionais. O próximo vai ser o Encontro Bíblico Universitário, de 12 a 15 de setembro, em Esmoriz, onde vão estar estudantes universitários de todo o país a estudar e a refletir sobre a Bíblia. Outra coisa que podem fazer, se forem estudantes e se não forem estudantes, é orar por nós. Orem por amizades significativas, que os estudantes que são cristãos, que não fiquem no seu cantinho, tímidos, com medo de não terem nada para partilhar, porque nós temos a verdade que liberta, não é? Então que hajam amizades significativas, que eles investam tempo nos seus colegas, que estejam dispostos a fazer o sacrifício de estudar com eles, de ir tomar café com eles, de ouvir quando eles têm alguma coisa para contar. Orem também pela partilha do Evangelho, que haja partilha do Evangelho, que o Espírito Santo também toque o coração das pessoas dos estudantes que ainda não conhecem Jesus e que sejam transformados. E também orem por crescimento espiritual dos estudantes, para que eles cresçam dia a dia, firmados na palavra, não firmados nas ideias deles ou da universidade, mas firmados na palavra de Deus. Também podem enviem os estudantes universitários que vocês conhecem. Se vocês têm filhos, irmãos, amigos, conhecem estudantes que estão na universidade, enviem-nos com sentido de missão, porque o GBU funciona como uma missão. A universidade é um campo de missão enorme, tem milhares e milhares de estudantes ali que estão a andar em direção à perdição eterna se não forem alcançados pelas boas novas acerca de Jesus. Então enviem estudantes com esta missão de proclamar a verdade de Jesus Cristo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como já falámos aqui esta manhã. Também podem contribuir, o GBU funciona à base de donativos, não temos outro apoio que não donativos, então se Deus também colocar no vosso coração, podem contribuir. E assim termino, deixo aqui alguns contactos, também estarei lá atrás no fim e o Joel também estará lá por trás. E podem vir falar comigo e falar com o Joel e contactar-nos através do nosso e-mail, da página do Facebook. Estamos nesses sítios todos. Mas também podem falar connosco pessoalmente, que às vezes é mais fácil para esclarecer alguma coisa. Muito obrigada por nos receberem. Obrigado, Ana. Sim, irmãos, nós estamos disponíveis para servir. O GBU existe para servir a Igreja, então falem connosco e estamos ao vosso dispor. Bem, eu gostava de partilhar algo da Palavra de Deus nesta manhã, tentando não demorar demasiado, mas gostava de falar exatamente sobre aquilo que a Ana também esteve a referir bastante, que é partilhar o Evangelho. E olhando para o nosso contexto, olhando para o lugar onde Deus nos coloca, porque nós acreditamos que não estamos onde estamos por acaso. Nós acreditamos que estamos onde estamos com um propósito. Então,
E queremos que a Bíblia nos ensine dessa forma. Então, que possamos olhar para o nosso contexto, para aquilo que está à nossa volta, para o lugar onde Deus nos coloca, como o nosso campo missionário. Onde Deus nos coloca para fazer o quê? Para fazermos discípulos, como está escrito na palavra de Deus. É um mandamento de Jesus, aquilo que normalmente se chama a grande comissão. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Jesus dá-nos este mandamento de fazermos discípulos, e isto é para todo aquele que crê em Jesus. Isto é para todo aquele que lhe pertence, é para todo aquele que faz parte da igreja, é para todo aquele que é igreja. Ninguém está isento, ninguém fica excluído deste mandamento. Somos chamados para fazer discípulos, para batizar esses discípulos em todas as nações. Muitos de nós não vão sair da nossa nação, não vão sair da sua nação. Alguns têm um chamado e uma vocação para isso, e glória a Deus por isso e por todos os empreendimentos missionários. Pessoas que saem, que deixam tudo na sua terra e que vão para outros lugares, para outras culturas, partilhar o Evangelho. Mas muitos de nós não saem, muitos de nós ficam cá. Este mandamento é para nós também. Este mandamento é para nós fazermos discípulos onde estivermos. E há uma pessoa na Bíblia que fez isso muito bem. Né? Há várias pessoas na Bíblia que fizeram isso muito bem. A pessoa que melhor fez isso foi o Senhor Jesus. Né? Mas eu gostava nesta manhã de focar o apóstolo Paulo. E aprender um bocadinho com o apóstolo Paulo, porque ele saiu mesmo do seu lugar de conforto e ele foi fazer discípulos por praticamente todo o mundo conhecido daquela época, e ele tem muito para nos ensinar. Então, vamos... E ele também fez isso de uma forma diferente, de acordo com os lugares onde ele estava. Se nós estudarmos bem a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, onde nos conta as viagens que o apóstolo Paulo fez, nós vemos que ele tinha uma abordagem particular, de acordo com os lugares onde ele passava. E vamos ver essa partilha do apóstolo Paulo em Atenas, que está em Atos, no capítulo 17, e eu gostava de ler com os irmãos aqui esta passagem que está em Atos 17, do versículo 15 ao versículo 34. Guardar que os irmãos abram. Paulo estava na sua segunda viagem missionária e ele chega a Atenas. E diz assim no versículo 15: os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar.
ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disse, deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então, esta passagem tem muito para nos ensinar, temos muito para retirar daqui. A ideia que eu gostava de trazer nesta manhã é que nós, no nosso tempo, vivemos num contexto muito semelhante a Atenas. Nós estamos em Atenas, de muitas maneiras. Eu explico já. Atenas era uma cultura pagã, uma cultura que tinha uma multiplicidade de deuses. E ainda não era cristã, não era uma cultura cristã. Estava a chegar a boa nova do Evangelho. Mas havia tantos deuses em Atenas. Havia um estudioso grego, Pausanias. Ele escreveu que havia mais imagens de deuses em Atenas do que no resto de toda a Grécia, em conjunto. Lá era mais fácil encontrar um deus do que um homem, disse Pausanias. Hoje, na nossa cultura, no nosso tempo, não se acredita num Jesus vivo. É difícil para as pessoas acreditarem num Jesus vivo, mas acredita-se em todo tipo de balelas, não é? Acredita-se em todo tipo de coisas. Basta ver os programas da manhã na televisão, basta abrir um jornal, não é? Basta ver o que é que as pessoas absorvem e o que é que as pessoas dizem na nossa cultura. E todo tipo de superstição. Não é? É fácil de acreditar nisso, é difícil acreditar no Jesus que está vivo. E há muitos exemplos na nossa cultura desta... E nós vivemos então no Ocidente, nós agora... Chama-se a nossa cultura pós-cristã, uma cultura que o cristianismo já passou, né? E agora estamos numa época, numa era pós-cristã. E estamos a voltar ao paganismo. Estamos a voltar àquilo que a sociedade era e que a cultura era antes do apóstolo Paulo e dos discípulos de Jesus evangelizarem e proclamarem as boas novas. Um dos exemplos mais flagrantes disso é o que está a acontecer, por exemplo, nos países nórdicos. Na Islândia, o 6º país mais ateu do mundo, o paganismo nórdico é a religião que mais cresce. Não é interessante? Do 6º país mais ateu do mundo. Havia 570 membros em 2002 do paganismo nórdico, adoração aos deuses nórdicos, e hoje há 3.900. Né? Quem for bom a matemática veja a percentagem do crescimento. Né? 2002, de 570 para 3.900. É a maior religião não cristã do país. E há um templo em Reykjavik, na capital da Islândia, em honra de Odin, em honra de Thor. Foi construído este templo. E outras cidades da Islândia querem seguir o exemplo e ter também os seus próprios templos para divindades pagãs. A Dinamarca também está a pensar construir o seu próprio templo. Não é interessante isto? O rumo interessante e dramático, não é? O rumo que a nossa cultura está a tomar. Um autor cristão muito conhecido e muito profundo, que é G.K. Chesterton, ele disse, quando o homem deixa de acreditar em Deus, ele não passa a não acreditar em nada. Ele passa a acreditar em qualquer coisa. E é exatamente isso que nós vemos a acontecer. Outra razão pela qual Atenas é o contexto da Bíblia mais parecido com o nosso tempo é que em Atenas era o centro do conhecimento. Para Atenas ia toda a gente que queria aprender. Quem queria aprender a sério ia para Atenas. Filósofos, retóricos, oradores, pintores, pessoas da área das leis, do direito e jovens de todo lado iam para Atenas para aprender com os mestres. E hoje, aqui, na nossa cultura ocidental, temos todo o conhecimento à distância de um clique. Quem quer aprender, na cultura ocidental não há melhor.
né? Porque basta clicar e chegamos a qualquer tipo de informação. E o que é que interessa às pessoas, então, nesta era do conhecimento? O que é que interessa? Coisas como estas, né? Interessa saber quem é que ganhou, quem quer casar com o meu filho. Interessa saber qual é a última namorada do Cristiano Ronaldo. É isto que interessa. E não é interessante que as pessoas lá em Atenas, diz o autor do livro de Atos, Lucas, ele diz que eram pessoas que só se interessavam em saber e ouvir a última novidade. Não é semelhante, não é? Estamos a reconhecer-nos nisto. É isso. Então, já percebemos que vivemos em Atenas, não é? Já percebemos que estamos a voltar, a nossa cultura está a tomar a forma que Atenas tinha lá no primeiro século e antes disso, quando o apóstolo Paulo lá chegou. Então vamos aprender com o apóstolo Paulo e com a forma como ele se dirigiu aos atenienses, para perceber como nós nos devemos dirigir ou como nós nos podemos dirigir à nossa cultura, não é? Que estamos rodeados de atenienses. A primeira coisa que vemos o apóstolo Paulo, a primeira coisa que vemos no apóstolo Paulo era uma atitude. Uma atitude, quando ele chegou, ver se isto vai. Quando ele chegou lá, enquanto ele esperava pelo resto da sua equipa em Atenas, o que é que diz a Bíblia? O que é que diz aqui no versículo 16? Que o seu espírito se comovia em si mesmo. Algumas traduções dizem se perturbava, algumas dizem se revoltava. E a palavra grega, de facto, é mais perto do revoltava-se. Paulo sentia aquilo que estava a ver. Ele não estava indiferente. Era uma repulsa por ver toda aquela cidade entregue à idolatria. Toda aquela cidade a adorar tudo e mais alguma coisa. E sem conhecer o Deus vivo. E sem conhecer a verdade. E nós? Estamos sensíveis àquilo que vemos à nossa volta? Ou estamos indiferentes? Essa é a pergunta que temos de fazer. Temos esta atitude que o apóstolo Paulo tinha. Olhamos para as pessoas e vemos como Jesus também tinha. Não é? Com paixão. Olhava para as multidões e via que eram ovelhas sem pastor. É esse o nosso sentimento. Isso revolve-nos as entranhas, porque é esse o chamado de Deus para a sua igreja. Não é que vivamos confortáveis, mas que as nossas entranhas se revolvam com aquilo que vemos à nossa volta. Mas Paulo não ficou pelo sentimento. Paulo não ficou pela atitude. Ele fez mais do que isso. Ele agiu. Ele envolveu-se. E diz, no versículo 17, que ele disputava, que ele argumentava, que ele discutia onde? Na sinagoga, com os judeus e os religiosos. E mais. E todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Então Paulo, ele não estava só na bolha, onde era confortável para ele, com as pessoas que eram familiares para ele, que tinham uma cultura igual à dele, com a cultura judaica. Não, ele ia para a praça. Ia para a praça. E na altura na praça era onde as pessoas se congregavam, era onde as pessoas se juntavam para, de facto, ouvir ideias, para conversarem, para discutirem. E era lá que ele estava. Ele estava onde as pessoas estavam a discutir, onde as pessoas estavam a refletir. Onde as pessoas estavam, ponto final. Era lá que ele estava. E mais uma vez, estamos nós a agir, porque às vezes nós sentimos, às vezes temos esta atitude, revolta-nos, às vezes perturba-nos. Mas e mais? E o que é que acontece mais? Estamos nós a ir, estamos nós a sair da nossa zona de conforto e a confrontar de uma forma... Vamos ver como é que o apóstolo Paulo confrontava também. Não era de qualquer maneira. Não era de qualquer maneira. Ele fazia aquilo que... Ele era dirigido pelo Espírito Santo. E mal o apóstolo Paulo começou a falar nas praças, nas sinagogas, levantam-se quem? Levantam-se alguns filósofos gregos. Alguns dos filósofos epicureus, está no versículo 18, epicureus e estoicos. Quem eram estas pessoas que contendiam com ele e diziam, quem é este fala barato, que vem para aqui pregar sabe-se lá o quê? Quem eram estas pessoas? Ora, os epicureus tinham uma filosofia, isto tinha muito que se lhe diga, mas eu vou tentar simplificar. A filosofia deles é, não há imortalidade, nós só temos esta vida, isto pode acabar a qualquer momento, temos de fazer o quê? Ter o máximo prazer que for possível. Não é? Nunca ouvimos falar disto. Não é? Isto é estranho. Não, é aquilo que as pessoas acreditam hoje. Não é? Temos muitos epicureus por aí. Não é? Qualquer dia, nós amanhã podemos estar mortos, então vamos lá. Não é?
E os epicureus eram conhecidos por terem vidas, muitas vezes, completamente desregradas. Fazer tudo aquilo que lhes proporcionava prazer, no imediato. Não era isso bem que o fundador da filosofia tinha em mente, mas era isso, na prática, que depois acontecia. E os estoicos? Os estoicos eram diferentes. Os estoicos tinham outra mentalidade. Eles achavam que existia uma estrutura no universo. Que havia algo que organizava o universo. E que eles chamavam o Logos. Né? E que João, depois, no seu Evangelho, apresentou como sendo Jesus Cristo. Ele sabia para quem estava a escrever, João. Mas os estoicos acreditavam que o Logos não era uma pessoa. Era uma estrutura do universo. Uma força, né, que estava presente e organizava o universo. Então eles achavam que nós devemos viver a nossa vida de acordo com essa lei, com essa estrutura, com essa organização. E que devemos, de facto, os estoicos eram pessoas adeptas da virtude. Devemos ter vidas virtuosas. Devemos crescer como pessoas. Devemos crescer interiormente. E devemos aceitar a realidade e viver uma vida saudável e funcional. Era isso que os estoicos acreditavam. Parece bem, não é? Parece interessante. Só há um problema. É que Deus não estava na figura. Não é? E por muito que nós vivamos vidas virtuosas, essa vida virtuosa nunca nos vai dar a vida eterna. Não é? Aí é que está o problema. E há muitos estoicos por aí também. Isso para lá. Não é? E se não te não metas Deus ao barulho. Então eram estas as pessoas para quem Paulo estava a falar. São estas as pessoas que nós temos à nossa volta. E como é que Paulo abordava isto? O que é que Paulo lhes disse? Olha, a primeira coisa que ele lhes disse, e que eles estranharam muito e disseram que ele era um fala barato, foi o quê? Foi que havia alguém chamado Jesus, que era o Filho de Deus e que tinha ressuscitado e que estava vivo. Esta era a mensagem. Não basta ter uma atitude, não basta agir, é preciso falar a mensagem. Não basta sermos boas pessoas, não basta fazermos coisas boas, não basta sermos amigos das pessoas e fazermos boas ações. Temos que pregar a palavra. Temos que partilhar Jesus. E só se pode partilhar Jesus, temos que mostrar quem é Jesus na nossa vida, mas temos que falar. Temos que falar. É esse o modelo que Paulo nos traz. E Paulo falava-lhes, ele estava a falar e eles acharam que deviam levar Paulo ao Areópago. O Areópago era o lugar, era como um tribunal, onde iam as pessoas que parecia que estavam a desafiar alguma coisa na cultura. Assuntos religiosos, né? E Paulo estava a desafiar todos aqueles deuses. E Paulo foi chamado ao Areópago para poder testemunhar diante das pessoas com mais credibilidade naquela cultura. As pessoas que faziam parte do Areópago eram pessoas que já tinham exercido cargos públicos na sociedade, pessoas importantes. Os maiores políticos que tinham exercido cargos públicos, quando se reformavam, iam para o Areópago para julgar assuntos como, às vezes, alguns homicídios, assuntos religiosos também. E Paulo chega ao Areópago. E Paulo começa a testemunhar. E o que é que Paulo diz? O que Paulo diz, os ingredientes da mensagem. Quais são os ingredientes da mensagem de Paulo? Ora, ele tem uma abordagem muito interessante e que nos deve ensinar. Paulo, versículo 23, diz ele, passando eu e vendo os vossos santuários. Antes disso, desculpem. Estando Paulo no meio do Areópago, ele disse, varões atenienses, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Paulo era muito cavalheiro, não era? Ele podia ter dito, seus idólatras, arrependam-se, vejam o que estão a fazer, está tudo errado. Mas ele, não. Ele disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Um tanto supersticiosos é a favor, não é? Mas ele foi assim cavalheiro. E depois achei um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Então o que é que Paulo fez? Ele procurou pontos de contacto. Não é? Como é que eu posso
partilhar a mensagem de uma forma que estas pessoas entendam, de uma forma que estas pessoas, de uma forma sensível para com estas pessoas, para não chocar assim de frente. Ele pega naquela estátua ao Deus desconhecido, que era, por acaso, se tivessem esquecido de algum Deus, estava lá aquela, assim nenhum Deus ficava ofendido. Não é? Era o Deus desconhecido. E Paulo, ele fala deste Deus desconhecido e diz que esse é o Deus que ele tem para lhes anunciar. E depois, mais no versículo 28, mais abaixo, ele fala dos poetas atenienses. Ele conhecia a poesia grega. E ele disse, olha, como alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também geração de Deus. Como estava a dizer o pastor, todos somos criação de Deus. E Paulo disse isso. Alguns dos vossos poetas disseram isso. E é verdade. Nós somos todos criação de Deus. Então Paulo, ele foi aos poetas atenienses. Não é interessante isto? Nós também devemos conhecer os poetas da nossa cultura. Não é? Para, como Paulo, podermos apresentar o Evangelho de uma forma que as pessoas entendam. E se conhecermos os poetas, vamos poder encontrar pontos de contacto, mas não só. Vamos chocar. Porque depois há pontos diferenciadores. Há coisas únicas sobre o nosso Deus que não dá para compatibilizar. Não é compatível. Não é? É profundamente diferente. O que é que ele diz sobre este Deus? Ele diz, Deus é soberano. Versículo 24. Ele é Senhor do céu e da terra. Versículo 25, ele não necessita de coisa alguma. Não é um Deus que precise das nossas como os deuses atenienses precisavam, que precise dos nossos sacrifícios, que precise das nossas ofertas, que precise disto, precisa daquilo. Ele não precisa de nada. Ele não é servido por mãos de homens. Não necessita de coisa alguma. E ele é quem dá a todos a vida. Versículo 25. Dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É dele que vêm todas as coisas. E ele dá graça a toda a gente. Toda a gente que nasce neste mundo já está a beneficiar da graça de Deus. Porque Deus é um Deus gracioso. E ele também é criador. No versículo 25 diz isso também. Ele fez versículo 26, desculpem. Ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Ele está em todo lado. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Não dá para escapar deste Deus. Nenhum dos deuses do panteão grego era assim. Então este Deus começava a chocar. Né? A apresentação começava a chocar. Paulo entrou mansinho, entrou sensível, mas depois não há maneira de não chocar. Não há maneira. E depois ele é um Deus transcendente. Ele não é semelhante ao ouro ou à prata ou esculpida por artifício e imaginação dos homens. No versículo 29, Deus está acima de todas as coisas materiais. E não dá para representar Deus, porque Ele está acima de tudo isso. Então Paulo, ele começa por encontrar pontos de contacto, ele entra de uma forma muito sensível e depois ele apresenta a mensagem tal como ela é, sem medo de chocar, porque é assim mesmo. Não é? Não há maneira de não chocar. E se não estivermos a chocar, alguma coisa está errada. Não é? Em algum ponto nós temos que entrar em choque. Não é? E faz parte, e depois as coisas não correm bem. Não é? Como aqui também não correm bem para o nosso conforto. Não é? Mas correm à maneira de Deus, da maneira como Deus quer. E Paulo, ele no fim, ele exorta. É assim, atenienses, é isto que eu tenho para vos dizer. E agora? Vocês vão fazer o quê com isto? Agora, este homem que Deus escolheu, ele ressuscitou, ele vai julgar o mundo e agora vocês só têm que se arrepender. Ele ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Há uma exortação. Não é? E Paulo era direto, ele foi direto. E não teve com meias palavras. Arrependam-se, porque este Deus vai julgar o mundo. Para pessoas que não acreditavam que houvesse mais do que esta vida, como os atenienses, isto era um choque. Né? Vai haver julgamento. E disso Deus deu certeza a todos, ressuscitando este homem dos mortos, Jesus Cristo. Ok? Foi esta a forma como Paulo abordou os atenienses. Temos muito que aprender com isto, porque a nossa cultura é muito semelhante a Atenas. Que resposta é que há em Atenas quando nós partilhamos o Evangelho, quando nós seguimos este modelo do apóstolo Paulo? Que respostas é que encontramos? Vários tipos. Não é? Nós vemos aqui
há vários tipos. Versículo 32. Uns faziam o quê? Escarneciam. Faziam troça. Nunca aconteceu a ninguém aqui, pois não? Nunca aconteceu. Faz parte, né? Estamos a ser escarnecidos. Olha, estamos em boa companhia. Alguns creram. Alguns creram. Versículo 34. Alguns creram. E entre os quais, quem? Dionísio, Areopagita. E uma mulher, Dâmaris, e com eles outros. Parece que não foi muita gente. Parece que Paulo não teve muita gente a vir à frente no seu apelo. Teve poucos. Mas que pessoas eram estas? Olha, de Dâmaris não se sabe mais nada. Mas Dionísio, Areopagita, era Areopagita. O que é que isto significa? Que fazia parte do Areópago. E que era alguém com muita credibilidade naquela sociedade. Era alguém com estatuto. E ele creu. E a história diz-nos que este homem se tornou o bispo de Atenas. E hoje, lá, perto do Areópago, está construída a Basílica de Dionísio, São Dionísio. Parece que houve pouquinhos. Parece pouco fruto. Mas não. Não é? Poucos responderam, mas houve muito fruto. Não são os nossos olhos que nos dizem se há fruto ou não. É Deus e o seu plano que depois vão determinar que fruto é que vai haver. Estas pessoas responderam. E na nossa sociedade é assim. Poucas pessoas vão responder. Mas nós acreditamos que Deus vai tirar fruto, muito fruto, e fruto que permanece para a vida eterna do nosso ministério. Amém? Então vamos olhar à nossa volta e vamos fazer discípulos em Atenas. Pode ser? E isto é ser cristão. Né? Se alguém aqui ainda não tomou esta decisão de seguir Cristo, então saiba que seguir Cristo é isto, é partilhar aquilo que nós temos com todos à nossa volta. E eu gostava de orar nesta manhã para que Deus nos capacite a todos nós para irmos e fazermos discípulos, para não ficarmos confortáveis, presos no nosso lugar de conforto, mas que possamos ser ousados como o apóstolo Paulo e irmos sem medo e confiarmos no Deus que nos enviou. Amém? Podemos orar nesta manhã? Sim, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Sim, Pai, nós queremos submeter-nos à Tua palavra e à Tua vontade e dizer, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos. Envia-nos para aqueles que estão à nossa volta. Chama-nos, Pai. Chama-nos e que possas operar em nós, trabalhar em nós para podermos ouvir o Teu chamado e responder, sim, eu vou. Sim, Deus, conta comigo. Sim, eu quero estar onde o Teu Espírito se está a mover. Eu quero ser usado por Ti. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a olhar para este modelo e a não pensarmos que não é para nós, a não pensarmos que é demais para nós, a não pensarmos que quem somos nós. Não, Deus, nós temos-te a Ti na nossa vida. É o Teu Espírito que nos dirige e que possamos perceber que o mesmo Espírito que estava com Paulo é o mesmo Espírito que está connosco hoje. Senhor, e nós queremos dizer que sim ao Teu mandamento, Senhor. Pai, eu oro por esta igreja neste lugar, que possas continuar, Deus, a tirar daqui fruto, muito fruto, fruto que permanece para a vida eterna. Senhor, que possas ungir cada um dos Teus filhos neste lugar. Senhor, para que a cidade possa ser alvoroçada, para que a cidade possa ser agitada, para que Atenas possa ser confrontada, Senhor. Deus, e que haja impacto e haja fruto para a Tua glória, Senhor. Também para nosso gáudio, Senhor, mas não apenas para a nossa satisfação, mas para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor. Amém. Foi um grande prazer estar com os irmãos, está a ser, e passem ali, falem connosco. Muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso acolhimento e que Deus vos abençoe ricamente. Amém. Ora, e abençoou, não abençoou? Ora, quantos apóstolos?